louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Rei dos Reis, ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida está em tuas mãos, Senhor. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo o meu amor. Sim, eu te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvor. Tu és altíssimo. Tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
nome daquele que vive e reina. De geração em geração Ele é o Senhor. Te rendemos graça, louvor neste momento, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Boa noite, igreja amada. Boa noite. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé. Nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos concedeu. Agradecer ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele é. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Pai, engrandecemos o Seu nome porque Tu és santo, Deus. Muito obrigada, Pai, porque a Tua fidelidade, Senhor, permanece conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas Suas bênçãos, Senhor, pelo Seu sustento, Senhor, todos os dias, Pai. Ah, Deus, como é bom poder, Senhor, render graças a Ti, Pai. Eu Te adoro, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado sempre conosco, Pai. O Senhor tem se mostrado fiel, Pai. Ah, Deus, eu Te entrego esse culto nas Suas mãos, Senhor. E eu Te peço, Pai, que aqui nessa noite o Senhor se faça presente, Senhor. Que o Seu Espírito Santo venha, Senhor, incomode corações, Senhor. Que venha, Pai, ao encontro de cada pessoa aqui, Deus. Eu Te entrego, Pai, esse momento, Deus. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com esse cântico e diz: Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. O Salmo 139 faz uma declaração tão profunda ao meu respeito e ao seu respeito. Diz que nós éramos substâncias informes no ventre da nossa mãe. E os nossos dias já estavam escritos pelas mãos do Senhor.
Ainda continua dizendo que ainda que eu forre a minha cama no mais profundo do abismo e suba mais alto, o Senhor não tem como se esconder dos olhos dele. Isaías continua declarando que a nossa vida está nas mãos dele, que temos o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Isaías continua declarando que ainda que aquela que amamenta venha esquecer do seu filho, ele não esquece. E esse Deus que nós estamos aqui exaltando, ele continua sendo Deus fazendo ou não fazendo, realizando os seus desejos ou não realizando. E tem uma hora, gente, que é tão crucial. É a hora de cantar. E nós vamos cantar aqui que se a porta abre ou não abre, ele continua sendo Deus. Se a doença veio ou não veio, se a cura veio ou não veio, ele continua sendo Deus. Você tem convicção disso? Você tem convicção que ele é Deus? Então cante com toda a força da tua alma. Entregue como oferta hoje diante do Senhor essa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Segurado no fogo, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der,
igreja de Cristo. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não o adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. O Senhor é Deus, querido. Talvez você tenha vindo aqui esta noite e traz no seu coração uma preocupação, um peso. Nós recebemos a notícia essa tarde do esposo da irmã Sirlene, que está hospitalizado, em estado bastante crítico. José Carlos, vamos orar por ele. E outros irmãos aqui devem estar enfrentando lutas. E é verdade, é nesta hora que a doença chega, e na hora que a porta não se abre, que nós somos incentivados a desistir, a desanimar. Mas é nessa hora que nós precisamos declarar com fé: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso a guardar o meu tesouro até o dia final. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de honra, Deus de poder. Exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és soberano, Pai. Tu és o amado da nossa alma. E nós nesta noite queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, o nosso coração, cada família aqui representada. Senhor, queremos colocar diante de Ti os enfermos da Tua igreja. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida de Bia. Queremos colocar diante do Senhor a vida de José Carlos. Queremos colocar diante do Senhor a vida de Daniele, Senhor, e tantos outros que estão enfrentando enfermidades, as famílias lutando com essas enfermidades. Senhor, dá renovo sobre essas famílias, dá forças e, sobretudo, derrama o Teu bálsamo de cura, Pai, para a glória do Teu nome. Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às crises financeiras, em meio às crises familiares, nós queremos continuar declarando: o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor continua sendo Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Toma o nosso coração, fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós queremos Te exaltar e Te bendizer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar, querido. Que bom que você está aqui, depois desse domingo um pouco agitado, domingo de eleições. Fechamos aí esse capítulo, um período muito desagradável, muito ruim. A gente lamenta profundamente como está se configurando a política brasileira, cada vez mais desgastante. Nós precisamos clamar como igreja. Mas fechamos um capítulo, oremos pelo prefeito eleito, que ele possa governar os próximos 4 anos, que Deus venha fazer mudanças nessa cidade de verdade. Essa é a nossa oração. E que bom que você está aqui depois desse dia. Você pode adorar ao Senhor, pode exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Nós podemos aqui servi-lo. Eu quero chamar aqui à frente, nesse instante, os nossos juniores, com a irmã Silvânia. Onde é que estão os juniores? Só os juniores agora, aqui à frente, por favor. E aí, rapaz, tudo bem? Tá certo. Cadê os juniores? Olha, o grupo agora à noite está grande, hein? Que beleza. Muito bem, nós estamos lançando hoje o Conexão Júnior. Cadê a imagem do Conexão Júnior? Estão botando clínica social ali. Que clínica social agora?
Que outubro rosa, novembro azul, tem alguém perdido aí não, né? Não, gente. A jovem está nervosa lá. Vamos ter calma. Isso acontece. Vamos aguardar a imagem bonita do Conexão Júnior. Vai entrar ali já. Aproveitando, né, o outubro rosa, as mulheres têm feito seus exames. E os homens, vamos fazer os exames, hein? Homens. Nada de timidez, não. Vamos ao médico, vamos cuidar da saúde, que é muito importante. Está aí, Conexão Júnior, né? Um novo nome para um novo momento. Não é mais JRA. O JRA envelheceu. Né? O JRA envelheceu. Quem era JRA está tudo velho aí hoje na igreja. Ali, o Kaique, tudo já marmanjo. Então agora é um novo tempo, uma nova geração, é o Conexão Júnior. E o Conexão Júnior, irmãos, vai ser igual de manhã e à noite, para atender as famílias que vêm no culto da manhã e atender as famílias que vêm no culto da noite. O que é que nós preparamos para os nossos juniores? Nós vamos ter, no horário da tarde, vamos falar só da noite, porque estamos na noite naturalmente, de 5h15 às 6h45, a classe de juniores para estudar a Bíblia. Por quê? Porque você pai, você mãe vai vir para o Capacitar, estudar a Bíblia, e vai trazer o seu filho junior para estudar a Bíblia nesse horário. Ok? Estudar a Bíblia, 5h15 às 6h45. Às 7 horas, enquanto nós estamos aqui no culto, os juniores, no Conexão Júnior, vão ter o culto dos juniores, dirigido por eles, o louvor conduzido por eles. Quem toca violão aí? Ué, como é que vai ser esse louvor lá embaixo então? Quem canta? Ah, tem 2 que cantam. Quem dança para fazer coreografia? Tudo bem. Quem prega? Ó, tem um valente ali para pregar. Muito bom. Muito bom. É assim mesmo. Minha primeira pregação, eu acho que eu tinha 9 anos de idade. Minha primeira pregação na igreja. Então, vai ter o culto dos juniores feito por eles. Inclusive, eu já combinei com a irmã Silvânia que em algum momento eu vou pregar lá embaixo, em vez de pregar aqui em cima. Vai ter alguém pregando aqui em cima e eu vou lá pregar no culto dos juniores. Assim como também vai ter algum culto que eles vão subir e participar aqui em cima, para que eles também se adaptem a essa fase de transição da idade, né? De criança novinha para junior, para adolescente, que é criança grande, né? E aí a gente vai caminhando. Estão animados? Gostaram das ideias? Novo momento? Hein? Vocês já estavam cansados de ficar aqui em cima, né? Pode ser verdadeiro, pode falar a verdade. A gente conversa numa boa, não tem problema não. Mas vocês vão ter domingo que vão vir aqui para cima, para trabalhar aqui em cima, combinado? Tranquilo? Muito bem. Além disso, irmãos, que acontece no domingo aqui, nós estamos agora na campanha de abrir as células de juniores. Essas células de juniores serão supervisionadas pelo pastor Leandro e pela irmã Cris, né? Por quê? Porque as células de juniores vão fazer parte da Holy Wave. Olha só, né? As células dos juniores vão fazer parte da Holy Wave. Então, a Holy Wave vai pegar dos juniores até os jovens. Passa junior, adolescente e jovem. Isso significa que quando tiver louvorzão, os juniores têm que vir para o louvorzão participar com a Holy Wave. Quando tiver culto sábado, os juniores vêm também. E aí vocês arrastam seus pais para virem também. Combinado? Tranquilo? Animada? Está animada? De verdade? Então você vai orar pelo Conexão Júnior. Ah! Sim, fala. Seu apelido também é Júnior? Então você não vai faltar um Conexão Júnior. Olha que legal, cara. Qual é o seu nome todo? José Marins Fernando, não sei o quê. Júnior. Júnior é mais fácil. Júnior. Então, Júnior da Conexão Júnior. Olha que coisa boa. Maravilha. Oi? Vou chamar. Vem cá para você ficar aqui com eles, ficar bonito na foto. Hoje a irmã Silvânia vai estar com eles, porque o que nós fizemos, irmãos?
No ensino, nós temos um professor nesse horário, é o Wellington. Cadê o Wellington? Cadê? Eu não estou vendo aqui da frente, cadê ele? Ele deu aula e... Ok, então o Wellington deu aula, está dando aula, e no horário do culto, quem vai ficar com eles é o casal, o irmão Sérgio e a irmã Simone. Irmão Sérgio e irmã Simone não vieram hoje. O irmão Sérgio essa semana sofreu um acidente no trabalho dele, caiu por sobre uma estaca e quase fraturou a costela. Graças a Deus não chegou a fraturar, mas está bem machucado e precisando ficar de repouso ainda. Mas semana que vem, se Deus quiser, eles já estão aqui firme e forte. Então hoje a nossa irmã Silvânia vai acompanhá-los. Quem é que dirige hoje lá embaixo? A Bia dirige? E quem é que prega hoje lá embaixo? O Adilson vai pregar para eles hoje. Muito bem, muito bem. Então, Bia, você vai orar, mas antes disso, agora eu vou chamar as outras crianças para virem aqui à frente. Vamos lá, criançada? Clarissa, você está dormindo, Clarissa? O culto está começando. Clarissa está cansada, tadinha, desde cedo aqui hoje. Muito bom, muito bom. Cadê a nossa criançada? A Bia vai orar. Tá bom, Bia? Então chega aqui, vem cá. Vamos orar então. Vamos orar, irmãos, para que esse trabalho com os nossos juniores seja bênção. Nós queremos trazer realmente um amadurecimento bíblico para eles, por conta do que eles já vivem hoje nas escolas, o que eles já estão sendo muitas vezes bombardeados, e nós precisamos ajudá-los a conhecerem as verdades do Senhor, amém? E crescerem realmente conhecendo o Senhor. Minha fase de junior foi uma fase muito rica na igreja, onde eu memorizei muito a Bíblia, onde eu comecei a pregar na igreja, onde eu fui líder já como junior. Então eu acredito muito nessa faixa etária. Eu acho que é uma faixa etária que ele já tem condições de fazer muito para a glória de Deus. E é por isso que nós estamos orando. Bia, ora pra gente? Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Deus. Obrigado porque o Senhor nos guardou, Deus, no caminho até aqui. Nos guarda no caminho para casa, Deus. Obrigado por todos que estão aqui, ó Deus, e todos que não puderem vir. Abençoa, Deus, os que estão doentes, ó Deus. Cura, ó Deus. Abençoa o Conexão Júnior, que possa ser uma bênção. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Tá vendo? Uma oração linda dessa. Fica pouquinho, nós vamos ter um momento de dízimo, de oferta. Você, querido, que tem dado o seu dízimo, continue fielmente. Você que tem sido um ofertante, continue. Você que não tem sido, reflita. Assuma esse compromisso. Seja fiel ao Senhor, porque nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Essas entradas que nós temos parecem muito, mas não são muito. Os custos são muito altos. Nós pagamos aluguéis de algumas propriedades. Nós temos os salários, os missionários. Nós temos muitas coisas que são feitas. E nós podemos crescer, nós podemos avançar. E isso faz parte do seu envolvimento, do seu compromisso. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial. É um dia em que nós comemoramos, na verdade, amanhã, né? Amanhã nós comemoraremos o dia da Reforma Protestante. Homens que naquela ocasião pagaram com sua própria vida, foram perseguidos e startaram o movimento de resgate da igreja. E nós vamos ouvir agora um pequeno texto que fala sobre esta igreja, que fala sobre esse episódio da Reforma, que fala sobre esse desafio. Eu quero convidar o pastor Leandro, a pastora Ilka, que vão estar lendo esse texto para nós nesse momento. Reflita enquanto você ouve. E depois, logo em seguida, nós vamos estar adorando ao Senhor e dedicando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agradecendo ao Senhor, porque se somos igreja hoje, é porque irmãos pagaram preço no passado. E agora é a minha e a sua vez. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz da igreja. Como a Valéria bem falou, quando ela leu esse texto também na parte da manhã, quando alguém está lendo algum texto, a nossa mente tende a desligar e viajar. Mas como ela desafiou a igreja na parte da manhã, eu também desafio você a prestar bastante atenção, não deixar a tua mente viajar, porque é um tempo de crescimento na vida da igreja, a leitura desse texto. A Reforma Protestante, em poucas palavras,
O pensamento pós-moderno traz consigo uma triste característica que tem influenciado inclusive a Igreja de Cristo no século XXI. O abandono do passado e da tradição. O homem de nossos dias resolutamente declara que tudo que é velho não tem valor, ou que olhar o passado representa um retrocesso e um empecilho para a evolução e para o desenvolvimento. Este homem vive num caos e cria o caos em virtude de seu distanciamento daquele que rege toda a existência. Os pilares foram violentamente quebrados e os frutos têm sido amargamente colhidos. O fato é que a igreja também tem bebido desta fonte. Ansiamos as novidades e esquecemos-nos do que Deus tem feito na história. Ignoramos o que nossos pais escreveram e sequer conhecemos aqueles que lançaram os pilares de nossa teologia. Temos expectativas pelo que Deus vai fazer, mas desconhecemos do que Ele já fez. Nos limitamos à nossa realidade local e deixamos de contemplar o plano da redenção que Deus tem conduzido desde o início dos tempos, em todos os lugares, em todas as épocas e em todos os povos. Sabendo que este é um pensamento nocivo à saúde espiritual do corpo, à expansão eficaz do reino e um empecilho ao cultivo do evangelho, tal como a Escritura nos apresenta. Faz-se importante estabelecer uma contracultura e voltar os olhos para o passado, rememorando hoje um dos eventos mais importantes na história da cristandade, a Reforma Protestante. Aprendamos com este feito, retomemos suas ênfases e velemos por sua tradição. Em 31 de outubro de 1517, no século XVI, há cerca de 500 anos, completam-se amanhã, Martinho Lutero pregava suas 95 teses às portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, representando neste ato o auge de um processo que se iniciaria no século XII. A Reforma Protestante representava os atos e convicções de cristãos sinceros, descontentes com os rumos que a Igreja tomava e que buscavam oferecer respostas aos questionamentos provenientes da caótica situação da Idade Média. Via-se naquele período uma profunda corrupção política, econômica e moral generalizada na Igreja, que resultava numa profunda carência espiritual. As guerras, doenças, fome, a expectativa do fim iminente, a comercialização da fé, tornavam os corações inquietos. O culto tornou-se um ritual meramente externo, repleto de superstições. O acesso à Bíblia era privilégio de poucos, que a distorciam conforme as suas aspirações. O medo da morte induziu o povo ao uso de muitas ferramentas religiosas a fim de alcançarem justificação e perdão diante de Deus. A corrupção do clero era evidente. A divisão da igreja com o cisma do Ocidente trouxe confusão. O uso da influência religiosa para atingir objetivos políticos e a vida desregrada dos sacerdotes eram comuns. A Igreja de Roma, nem tampouco o florescente movimento do humanismo renascentista, possuíam as respostas que amenizariam o anseio dos corações sedentos. Diante disto, observamos o nascimento de ideias que questionaram o que estava acontecendo e que se propunham a responder às perguntas da sociedade em ruínas. O movimento que culminou com Martinho Lutero e João Calvino, mas que teve sua gênese com os pensamentos de John Wycliffe, Jan Hus, Savonarola, entre tantos outros anônimos. Um empreendimento conduzido por católicos piedosos que durante séculos tinham manifestado profunda insatisfação com o quadro exposto e que desejavam, sinceramente, reformar sua igreja, revitalizando-a e transformando-a na igreja dos fiéis. Eram cristãos que criam que o Deus da história se move na história e conduz a história de seu povo, que criam que Deus é eterno, soberano e atemporal, mas que se manifesta na temporalidade dos homens, que acreditavam que este Senhor não permanece inerte às necessidades dos seus,
velando por sua palavra e julgando os povos por sua iniquidade. A Reforma Protestante teve como objetivo principal o retorno às Sagradas Escrituras. A preocupação dos reformadores era principalmente a reforma da vida, da adoração e da doutrina à luz da Palavra de Deus. Por isso, o acesso à Bíblia não seria apenas destinado a um clero reduzido, mas todo e qualquer cristão teria direito ao seu livre exame. Na Reforma, a Palavra de Deus era a única autoridade e a salvação tinha como base a obra definitiva do Senhor Jesus Cristo, consumada na cruz. Partindo destes princípios, a Reforma, onde quer que chegasse, preocupava-se em educar as pessoas e colocar a Bíblia na língua do povo, a fim de que todos tivessem acesso à leitura bíblica, tornando o reavivamento da pregação da palavra um de seus marcos fundamentais. Os reformadores proclamavam: não há nenhuma pregação ou doutrina segura, senão aquela que permanece fiel à palavra de Deus. Segundo o mandamento divino, nenhuma outra doutrina deve ser pregada. Todo o texto das santas e divinas escrituras deve ser elucidado e explicado por outros textos. Esse livro santo é necessário em todas as coisas para os cristãos. Estamos resolutos pela graça de Deus e com a sua ajuda a permanecermos exclusivamente na palavra de Deus, no Santo Evangelho contido nos livros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Somente essa palavra deve ser pregada e nada que seja contrário a ela. É a única verdade, é o juiz certo de toda a doutrina e conduta cristã. A Reforma ainda trouxe ênfase no que diz respeito à simplicidade do culto cristão, à constatação da dignidade do homem, feito à imagem e semelhança de Deus, a suficiência da graça divina que permite que pecadores tenham acesso a Deus por meio da fé em Cristo Jesus, a centralidade da pregação como meio principal pelo qual pecadores são redimidos, a recuperação do valor do trabalho, no valor supremo da oração, na justificação pela fé, na significância do pastoreio mútuo, além das transformações que ultrapassaram as questões religiosas. Sociedades que fincaram suas bases sobre estes princípios da Reforma tiveram profundas mudanças na política, na economia, nas relações sociais, nas artes, na filosofia e na educação. Hoje, voltamos os olhos a este importante evento na história da Igreja de Cristo. Nele podemos contemplar a ação de Deus corrigindo e conduzindo seu povo de volta aos seus princípios. Este Senhor utilizou-se de homens que não se conformaram com aquele século, mas que corajosamente colocaram-se como vaso nas mãos do oleiro santo. Homens que amavam a Cristo e que o consideravam mais valioso do que a própria vida. Assim, nos deparamos com a ação gloriosa do Deus da história na história dos homens. Talvez seja o momento de retornarmos às ênfases desse significativo movimento que transformou a história do mundo. Pensar na Reforma nos leva a pensar em Deus, em sua justiça, santidade, glória e soberania. Que neste mundo carente da verdade, possamos nos levantar no poder do Deus Espírito Santo, na mediação do Deus Filho e para a glória do Deus Pai, declarando a verdade. Amém. Te convidar a ficar de pé, amados. Vamos nesse momento estar declarando ao Senhor, entregando a Ele o nosso dízimo, a nossa oferta, entoando esse cântico que diz: aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, a Ti adoramos, a Ti celebramos. Amém? Glória, majestade, força, honra e poder
sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, glória. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. As trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos, ó Pai, por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Ontem tivemos uma festa linda aqui na igreja, com a ordenação ao ministério pastoral do pastor Leandro, da pastora Ilka e do pastor Jonathan. Jonathan não é tão conhecido da igreja, porque ele esteve conosco ano passado e foi transferido para Manaus, está lá em Manaus servindo, mas nós temos acompanhado, e como ele já tinha esse desejo de ser ordenado ao ministério pastoral há algum tempo, e isso não acontecia por conta das muitas transferências, né, como militar, nós fizemos um acerto e recebemos a referência da Igreja Metropolitana de Salvador, de onde ele veio, e agora esse ano acompanhamos ele lá em Manaus, e aí então agora fizemos a sua ordenação. Chega para cá, querido. Como ele vai embora, né, não vai ficar conosco, eu pedi para hoje ele estar pregando, tanto pela manhã quanto pela noite, para a igreja poder conhecê-lo um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então nós vamos orar, fale ao nosso homens maravilhosos da minha célula acendam agora o templo para nós. Viu? Hoje é a minha célula que está na recepção, gente, viu? Respeita aí que é só homem valoroso ali naquela recepção hoje, né? Glória a Deus por isso. Louva a Deus por esses homens que têm sido companheiros de luta toda semana, quando a gente se encontra ali na terça-feira na nossa célula. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela sua fidelidade, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas dedicadas com alegria e com fidelidade ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, multiplique a provisão sobre a vida do teu povo, que o Senhor sustente a tua igreja,
e que o Senhor nos dê direção clara da Tua vontade em todo o tempo. Agora, Senhor, eu também te apresento o pastor Jonathan, pedindo que o Senhor, ó Deus, o use com graça e poder, como o Senhor fez nesta manhã, que nós sejamos edificados e abençoados pela vida do Teu servo. Fala conosco, Deus, fala o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido. Graça e paz, irmãos. Antes de iniciar minha fala e a exposição do texto, e repetindo o que eu já falei pela manhã, permitam-me dar uma palavra de gratidão à igreja pela confiança, pastor Lívio, o conselho da igreja, que reconheceu a vocação e o chamado de Deus e resolveu dar prosseguimento ao processo de ordenação. Por pelo menos outras 2 vezes, em outras igrejas, 2 em Salvador e 1 em Fortaleza, o processo foi interrompido devido às transferências. E eu louvo a Deus pela visão de reino da Primeira Igreja Batista em Vila Valqueire, de ordenar ministros, independente de onde estejam, né, para louvor e glória do nome daquele que rege toda a existência, que é o Senhor nosso Deus. Rogo aos irmãos que continuem orando por nós. Minha esposa é Dalila, esteve de manhã aqui. Somos pais do Benjamin, está com 5 meses. Manauara da Gema, da terra do Tambaqui, do Rio Negro, do calor, do Tucumã, com pão e café. Hoje de noite o bebê deu uns sintomas de resfriado e eles acabaram ficando em casa. Mas eu rogo aos irmãos que continuem orando por nós, por direção no ministério, para que Deus nos dirija, para que nós possamos servir a igreja local. Em Manaus nós estamos servindo na Igreja Batista em Dom Pedro. Para 2017 temos orado por alguns projetos, alguns trabalhos com os adolescentes, com os idosos, com visitações, e um projeto que temos pensado e orado a respeito, projeto Timóteo, cuja intenção é entrar nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, a fim de proclamar a verdade do Evangelho aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. Manaus tem uma boa abertura para esse tipo de atividade nas escolas. Então, se os irmãos se lembrarem nas suas orações particulares, lembrem-se de nós para que Deus nos dê graça no desempenho do santo ministério. Ontem, antes do concílio, estava todo mundo nervoso. Eu, Ilka, Leandro, a gente estava suando frio. Mas nem tanto pelo fato da possibilidade de ser arguído ou da leitura do texto, mas pelo fato de nós estarmos diante de Deus assumindo um compromisso de pastorear uma igreja que não é de homem algum, mas o supremo pastor das almas. E isso deve encher o nosso coração de temor, e a nossa oração é que Ele nos mantenha fiéis à Escritura, amando as pessoas e olhando para o alvo, que é Cristo, não negociando o ministério, mas permanecendo fiel ao Senhor da palavra. Amém? Eu quero convidá-lo a abrir em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. De manhã eu não sabia, mas a igreja, a partir de amanhã, inicia uma jornada de intercessão. Então, corroborando com essa agenda, eu quero pensar um pouco hoje com a igreja e meditar a respeito de uma prática que é vital para o nosso progresso espiritual, que é a prática da oração. Eu penso que
nós lemos muito a respeito da oração, nós pensamos muito a respeito da oração. Não há dúvida quanto à importância da oração para a nossa vida espiritual, mas ao mesmo tempo a impressão que temos é que nós não oramos como deveríamos. Somos reticentes em cultivar a prática da oração. Acreditamos que a intenção de orar substitui o ato de orar, né? A mãozinha lá do WhatsApp, aquela mãozinha, ou então a mãozinha estendida. Nós achamos que a intenção de orar por alguém ou por alguma coisa substitui o ato de orar. E não há dúvidas quanto à importância que a Escritura e que a Bíblia confere a essa prática, a prática da oração. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai conclamar a igreja a praticar a oração como uma arma poderosíssima para vencer um mal que era tão presente na igreja de Filipos quanto é hoje, que é a ansiedade. Nós vivemos tempo de profunda ansiedade por muitas coisas, pelas crises que passamos, por problemas pessoais que vivemos, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas com o salário que a gente não sabe se vai receber no final do mês. E tudo isso tende a nos deixar ansiosos, preocupados, inquietos. E a Escritura nos convida, o Senhor nos convida a vencer e a lutar contra isso com uma arma que não é humana, que é do próprio Deus, que é a oração, dada ao seu povo. E Paulo fala o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos baixar a nossa fronte para orar mais uma vez. Senhor, nós rogamos pela iluminação do Teu Santo Espírito. Venha ao nosso encontro. Ilumina nossos olhos, para que as verdades da Tua Palavra possam alcançar o nosso coração. Que o nosso coração possa ser uma terra boa, onde a semente cai e gera fruto, a árvore cresce e gera frutos. Que nós possamos, ao ouvir a Tua Palavra, ouvir o Senhor, não homem algum. Que nós possamos sair daqui com decisões tomadas, diante daquilo que o Senhor há de nos falar. Nós rogamos isso e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a ansiedade, ela é algo inerente ao ser humano. E ela é resultado do pecado. Nós somos inclinados à ansiedade. Nós somos inclinados à preocupação. Nós somos inclinados à inquietude. Antes da queda de Adão, Adão nutria um relacionamento vívido, vivificante com o Senhor. Ele confiava em Deus. Com o pecado que maculou toda a raça humana, inclusive eu e você, nos inclinou à desconfiança. O homem sem Deus, ele desconfia de Deus. E nós, muitas vezes, cristãos que somos, salvos pela graça, somos inclinados a essa mesma prática. No contexto de Filipenses, Paulo vai iniciar o capítulo 2, o capítulo 4, no versículo 2, você pode conferir, rogando a Evódia e Sintique, provavelmente duas senhoras da igreja, duas mulheres, que pensassem concordemente no Senhor. O que dá a entender que estava havendo algum conflito no seio da igreja, e esse conflito resultava em ansiedade, inquietude e perturbação. E diante dessa realidade, Paulo conclama a igreja a fazer conhecida diante de Deus as suas petições, súplicas com ações de graças. Ansiedade, como eu já falei, trata-se de um assunto do tempo presente. A ansiedade é um mal que causa outros males, não só psicológicos, mas também físicos. Pessoas ansiosas que nutrem isso no seu coração tendem a desenvolver inclusive certas doenças, né? Mas e afinal de contas, o que é
a ansiedade. A gente pode escrever como um grande mal físico e psíquico, aflição, agonia, desejo veemente e impaciente. É resultado do pecado e da nossa limitação. Nós somos limitados. Nós não temos controle sobre todas as coisas. Ao contrário, nós cremos num Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Tiago, falando sobre nossa limitação, no capítulo 4, nos versos 13 a 16, vai dizer o seguinte: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. O que Tiago está nos dizendo é que nós somos limitados. Nós não temos controle sobre o que acontecerá sobre nossas vidas. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas, ou amanhã de manhã. Mas nós cremos num Deus que é atemporal, constante, imutável, que manifesta-se na nossa temporalidade, mas que já está no amanhã. O nosso Deus já está no amanhã. Ele está no ontem, Ele está no hoje, Ele está no amanhã. Ele tem a minha e a sua vida no controle das suas mãos. E nós precisamos nos agarrar e tomar posse dessas verdades. Deus já está no amanhã. Não precisamos nos preocupar. Olha o que o pastor Francis Chan vai nos dizer. A preocupação significa que não confiamos tanto assim que Deus seja suficientemente grande. E nesse ponto está a raiz pecaminosa da ansiedade. Quando cultivamos um coração ansioso, nós estamos dizendo que Deus não é grande suficientemente para tomar conta da nossa vida, poderoso ou amoroso para cuidar do que está acontecendo em nossa vida. E ele termina o texto dizendo: por que temos tanta facilidade para nos esquecer de Deus? Nós temos muita facilidade em nos esquecer de Deus. Diante de um problema, às vezes, que nos abate, nós nos vemos concentrados na situação e nos esquecemos do Senhor que rege a nossa existência. João Calvino vai nos dizer: é verdade que a confiança produz tranquilidade em nossas mentes, mas só quando pomos em prática o exercício de orações. Não é pensar sobre oração, não é ler sobre oração, mas é pôr em prática o exercício das orações. Portanto, sempre que formos atingidos por qualquer tentação, recorramos sem delonga à oração como nosso santo asilo. O que ele está nos dizendo é que a oração é o nosso primeiro recurso. A oração é o primeiro recurso do cristão diante de um Deus que é disponível, diante de um Deus que se inclina para nós, diante das adversidades da vida, das dificuldades do nosso cotidiano. E nós vivemos isso, nós temos problemas, passamos por problemas. Nós temos à nossa disposição um tesouro inestimável, a oportunidade que temos de elevar as nossas vozes, dobrar os nossos joelhos, na certeza de que Deus nos ouve, não por nossos méritos, mas os méritos de Cristo. Isso é glorioso. Não estamos diante de um ser humano mutável, inconstante, mas podemos orar e ser ouvidos por um Deus que nos ouve. O Salmo 61 vai dizer: ouve, Senhor, a minha súplica. Ouve, Senhor, a minha súplica. Pois bem, indo ao texto, qual é o raciocínio de Paulo quando escreve o capítulo 4 de Filipenses, nos versos 6 e 7? Primeiro, no verso 6, na parte A, ele vai falar um pouco sobre a ansiedade e a necessidade da oração. Ele diz: não andeis ansiosos
de coisa alguma. Há um problema, a ansiedade. E esse problema demanda, né, a oração, a necessidade da oração. No verso 6, na parte B, você pode acompanhar na sua Bíblia, ele vai dizer: porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, no segundo momento, Paulo vai falar sobre o remédio para a ansiedade, que é a prática da oração. No terceiro momento, no verso 7, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele termina o verso 7 nos ensinando sobre o resultado da oração, que é a paz de Deus. Então a necessidade da oração, a prática da oração e o resultado da oração. E de forma muito breve, eu desejo expor esses raciocínios de Paulo agora aos irmãos. Primeira coisa, a necessidade da oração. Quando Paulo escreve aos Filipenses no versículo 6, ele utiliza a palavra ansioso, a palavra que no original significa alguém que está preocupado, inquieto. Pelo menos em outros três versos da Escritura, o autor utiliza a mesma palavra. Se não, vejamos, Mateus capítulo 6, versículo 25. O próprio Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ainda no capítulo 6 de Mateus, no verso 34, Cristo vai dizer: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E ainda no texto conhecidíssimo de Lucas, capítulo 10, versículo 41, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, e toda aquela situação se desenrola, Marta preocupada em servir a Jesus e os seus discípulos, e é confrontado pelo Senhor quando ele diz: Marta, Marta, andas inquietas. E é a mesma palavra que Paulo utiliza quando escreve aos Filipenses, dizendo: não andeis ansiosos. Ele diz: andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Então a ansiedade é essa preocupação que nos paralisa. Pessoas ansiosas e que nutrem isso no seu coração tendem a tomar decisões de maneira mais precipitada. E essas decisões normalmente trazem consequências terríveis sobre a nossa vida e na nossa caminhada com Cristo. Amém? Segundo momento, Paulo vai falar sobre o remédio, a prática da oração. Ele inicia a parte B do versículo 6, conclamando os irmãos a fazer petições. A palavra aí é pedidos, é a mesma que João utiliza na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 15, quando ele diz: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nós cremos no Deus que conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Deus conhece as nossas necessidades, mas mesmo assim, Ele nos conclama a praticar a oração. Isso é um mistério, até mesmo porque a oração, ela não muda Deus. Inclusive o pastor Lívio utilizou essa frase há 2 semanas atrás, enquanto pregava sobre os eventos de Israel em Jericó, que a oração não muda a Deus, mas nos move na direção de Deus. A oração nos transforma. Por isso o Senhor nos conclama, entendendo a necessidade principal da oração, de cultivar essa prática. Deus permite-nos pedir, assim como um filho pede aos seus pais. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Nós podemos pedir a Deus, suplicar a Deus, rogar a Deus, orar, suplicar, rogar. Súplica, um pedido insistente, humilde, oração feita com insistência e submissão. Orar a Deus. Salmo 61, versículo 1, o salmista vai dizer: ouve, ó Deus, a minha súplica, o meu rogo, atende a minha oração. Atende a minha oração. Deus ouve o seu povo, Deus ouve a mim
e a você aonde estivermos, em casa, no trabalho, na padaria, em qualquer lugar, que elevarmos a nossa mente ao Senhor. Nós cremos um Deus que se inclina para nós e que nos convida à oração. Mas Paulo continua, além de apresentarmos a Deus com petições, súplicas e ações de graça, e a oração e súplica, ele nos conclama, nos chama a irmos a Deus com ações de graças. Que coisa gloriosa é a gratidão. Que coisa gloriosa é alimentar a gratidão no nosso coração. Quando escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer à igreja: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A gratidão, ela tem um poder maravilhoso de derrotar a ansiedade, a inquietude, a preocupação. Porque a gratidão remete-nos e leva-nos a pensar em tudo que Deus já fez por nós. A começar pela nossa salvação. A começar pela obra maravilhosa, nos tirando do lamaçal do pecado. Aonde estaríamos hoje se o Senhor, com graça e misericórdia, não tivesse ido ao nosso encontro e tivesse capturado o nosso coração? Precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, o que há de fazer, mas sobretudo, e como cantamos, pelo que Ele é. Mesmo que Deus não fizesse mais nada por nós, Ele é suficiente. O Senhor é tudo. Nós temos tudo. Jesus é tudo. Ele é suficiente. Nós devemos alimentar a gratidão no nosso coração. Antes de tudo, ele escreve a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas por alguém? Orando pelos perdidos. Por alguém que você tem pensado em conversar a respeito do Evangelho. A Bíblia nos conclama a oração, nos chama a orar por todos os homens, com ações de graças. Mas afinal de contas, por que nós oramos e por que devemos orar? Primeiro, nós oramos porque somos filhos de Deus. A oração, ela é uma evidência do novo nascimento. E a resposta para isso está em Atos capítulo 9, versículo 10 e 11. Quando Paulo, indo a caminho de Damasco, e Lucas vai dizer que ele respirava ameaças e morte contra a igreja. E no caminho, ele tem um encontro com o Salvador e é convertido. Vai até Damasco. O Senhor levanta um homem, Ananias, numa visão, dizendo: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, aquele Saulo que havia acabado de ser convertido, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pois ele está orando. Então a oração, ela é uma evidência do novo nascimento, e não apenas do novo nascimento, mas da obra santificadora do Espírito Santo. Se não temos nutrido essa prática em nossa vida, deixamos de usufruir os benefícios que temos disponíveis em Deus, deixamos de viver o Evangelho na sua glória, e deixamos de cultivar um relacionamento com o Senhor, deixamos de nos encher do Espírito Santo. Oramos na certeza de que Ele nos ouve, Salmo 61, versículo 1. Oramos como um ato de humilhação. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Pedro diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida da sua igreja, das suas ovelhas, do seu rebanho. O Senhor cuida dos seus filhos, assim como um pai amoroso. Oramos
ao exercitar nossa confiança no Deus da providência, no seu cuidado ininterrupto, na sua constância e na sua soberania. Pastor Hermes Maia fala o seguinte: orar é entregar confiantemente o nosso futuro a Deus, a fim de que se concretize sua eterna e santa vontade em nós. A oração revela o nosso desejo de que a vontade de Deus se realize. Consequentemente, oramos não para que Deus realize os nossos desejos, mas para que concretize os seus juízos. Orar é confiar que Deus está no controle e que os seus juízos, os seus planos são perfeitos. É expor diante dele nossa ansiedade, as nossas ansiedades, mas sabendo que ele conduz a nossa existência. E por último, Paulo vai falar sobre o resultado da oração. Ele não fala apenas sobre a necessidade da oração e a prática da oração, mas que resultados a oração traz sobre a vida de um cristão. Afinal de contas, o evangelho, ele é eminentemente prático. O evangelho, ele não é uma teoria cujas premissas são inválidas na realidade, mas se aplicarmos o que a Escritura nos ensina, colheremos frutos na nossa vida. Veremos os frutos na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida cotidiana. O resultado da oração não é simplesmente a resposta que esperamos. Até mesmo porque, como cantamos, Deus pode responder da maneira que precisamos, ou talvez não. Deus pode nos curar, ou talvez não. Deus pode abrir uma porta, ou não. Mas o principal benefício da oração é a capacidade que Deus nos dá de descansar nele. A capacidade que Deus nos dá de descansar nele, e isso é glorioso. O mundo passa pelos mesmos problemas que passamos, pelas dificuldades da vida, mas nós podemos resolutamente declarar: Deus é soberano, Ele está no controle. E essa paz, ela excede todo entendimento. Essa paz excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O mesmo Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Talvez essa seja a palavra de Deus para a sua vida hoje. Por meio do turbilhão ou do problema que você esteja vivendo. No trabalho, em casa, com as preocupações da vida. A palavra de Cristo para nós hoje é: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não se turbe o vosso coração. A minha paz vos dou, não a que o mundo dá. João Calvino mais uma vez vai nos ensinar dizendo: daqui nasce para nós uma grande paz e tranquilidade de consciência, porque tendo exposto ao Senhor a necessidade que nos oprimia, descansamos nele plenamente, porque estamos persuadidos de que nenhum de nossos males está oculto àquele que nos quer tão bem e que pode olhar por nós da melhor forma possível. Ninguém pode velar por nós de forma mais própria, amável do que o nosso Senhor, do que o Senhor nosso Deus. A paz que Cristo oferece, ela não é circunstancial e difere absolutamente da paz que o mundo almeja. Em novembro do ano passado tivemos um evento que foi amplamente divulgado na França, numa casa de shows, Bataclan. Na França, ainda nesse ano, início, um dos soldados do Estado Islâmico pegou um caminhão e atropelou inúmeras pessoas. Nos Estados Unidos, recentemente, alguém entrou numa escola e mais uma vez atirou contra aqueles alunos e professores. Tudo isso faz o mundo clamar por paz. Assim como o movimento da década de 60, alguns aqui viveram, o movimento hippie, que clamava pela paz e pelo amor. O movimento hippie deu frutos que até hoje colhemos, como por exemplo a cultura das drogas, são frutos terríveis,
mas clamavam por paz. Mas clamavam e buscavam na fonte errada. O mundo não pode oferecer a paz que tanto almeja. Somente o Senhor da paz pode oferecer a paz completa. Eu lembro que no dia posterior ao evento em Paris, no dia 14 de novembro, as portas daquela casa de shows, uma multidão se ajuntou e um pianista tocou Imagine, de John Lennon, e aquilo aqueceu os corações. O fato é que a música de John Lennon, ela descreve um céu, uma perfeição impossível, porque falta ali o principal, o Senhor da paz. John Lennon almeja um mundo sem guerras, sem religiões, onde tudo é perfeito, mas que é impossível, porquanto o ser humano está enraizado no pecado. E somente em Cristo nós podemos ser a paz perfeita, a paz que excede todo entendimento, que faz o crente permanecer resoluto diante das aflições, diante das adversidades da vida. E nós alcançamos essa paz orando a Deus, indo ao Senhor, buscando ao Senhor com súplicas, com lágrimas, pedindo que Deus nos incline à oração, porque nós não desejamos orar, irmãos, sejamos sinceros. Nós somos inclinados a inúmeras outras coisas e não a oração. Somente a obra do Espírito Santo pode nos inclinar a essa prática tão santa, a fim de que possamos colher os benefícios que dela provém. O Senhor nos convida a orar e esperar com paciência pelo seu agir soberano. Salmo 40, versículo 1, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência é totalmente diferente do que esperar com ansiedade. Esperar com paciência é descansar em Deus, é expor as nossas necessidades, sabendo que Ele está no controle. A ignorância da providência de Deus é a causa de toda impaciência, e que esta é a razão por que somos tão apressados e, por considerações triviais, precipitados em confusão. E às vezes temos o coração enfraquecido por não reconhecermos o fato de que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Enfim, o homem que se acha de posse desta verdade, de que Deus está presente com ele, tem aquilo que pode fazê-lo descansar em segurança. Alguém que crê nessas verdades tem tudo. Alguém que crê nessas verdades tem tudo. E para concluir, irmãos, pelo benefício da oração, nós conseguimos penetrar nas riquezas disponíveis em Deus. Deus tem prazer em nos revelar sua bondade. E nós, juntamente com a palavra, com o cultivo da leitura bíblica, nós podemos ter acesso a essas riquezas. Riquezas que o mundo não oferece, que nós não podemos achar em qualquer lugar, mas somente em Deus, no Senhor da nossa existência. Por isso precisamos cultivar a oração. Nessa jornada que a igreja iniciará agora, nesse próximo mês, no convívio das células, particularmente na sua casa, sozinho, na família. Nossos adolescentes e crianças precisam ver-nos orando, precisam crescer num ambiente onde a oração e a leitura da Escritura é cultivada. Eles precisam ver isso, pois certamente jamais se esquecerão. Amarão a oração, amarão a palavra de Deus, porque na família, quando compartilhamos uns com os outros as nossas aflições, e a família, ela representa o céu na terra, porque ela glorifica a Deus. O relacionamento de marido, inclusive Cristo, ele utiliza o relacionamento com a igreja, e com o relacionamento do marido e da esposa. Na família nós podemos cultivar essas práticas tão especiais. No culto no lar, no culto familiar, compartilhando pedidos, orando pelos filhos,
cultivando essa prática tão maravilhosa. Eu quero terminar, irmãos, com a paráfrase do Eugene Peterson. É uma paráfrase do mesmo texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que o autor procurou extrair de forma mais próxima possível a intenção de Paulo ao escrever aos Filipenses. Essa paráfrase está na Bíblia, a Mensagem, disponível nas livrarias, para quem quiser adquirir. Ele diz o seguinte: não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, de quem Deus é, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Amém? Eu quero convidá-lo a, por 2 minutinhos, baixar a sua fronte e olhar para o seu coração, expor a Deus aquilo que talvez tenha deixado você ansioso, preocupado, inquieto. Talvez aquilo que tenha lhe paralisado, impedido você de progredir no conhecimento do Senhor. Talvez algum problema em casa, no trabalho, na família. Mas nós cremos um Deus que se inclina para nós, que ouve nossa súplica e que ouve nosso rogo. Enquanto eu preparava a mensagem, eu lembrei de uma música antiga do Vencedores por Cristo. E ela fala sobre essa paz que o mundo não dá, mas que o Senhor Jesus nos dá. Eu queria convidá-la a cantar comigo, antes de ceiarmos a mesa de Cristo. A canção diz assim: minha paz vos dou, minha paz vos dou, não como o mundo eu vou lá dou, minha paz vos dou. Vamos juntos? A fé vos dou, a fé vos dou, não como o mundo eu vou lá dou, a fé vos dou. Esperança, esperança vos dou, esperança vos dou, não como o mundo eu vou lá dou, esperança vos dou. Minha paz, mais uma vez. Minha paz
cantar juntos. Minha paz vos dou, não como o mundo, não como o mundo, eu vou lá dou. Minha paz vos dou. A fé vos dou. A fé vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. A fé vos dou. Esperança, esperança vos dou. Esperança vos dou. Não como o mundo, eu vou lá dou. Esperança vos dou. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela paz que encontramos em Ti. Paz que emerge em meio às ansiedades da vida. Nós oramos para que essa palavra encontre abrigo no nosso coração. Que o Senhor nos incline à oração. E que na oração, nesse caminhar com o Senhor, nós possamos progredir em conhecer ao Senhor. Que nessa caminhada nós possamos amar mais a Jesus. Amar mais uns aos outros. Caminhar em conhecer as verdades que o Senhor tem disponível a nós. Que o nosso coração descanse no Senhor e que seja testemunho para todos aqueles que não creem. Crentes, cristãos que descansam na sua soberania, em quem o Senhor é, na sua constância, justiça, misericórdia, bondade, imutabilidade. Nós amamos ao Senhor e pedimos e rogamos que o Senhor nos ajude a praticar a oração, que nós possamos constantemente ir ao Senhor sem delongas, apresentando ao Senhor nossas petições, súplicas com ações de graças, certos de que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Que doce é percebermos essa presença renovadora do Senhor no nosso meio. Amém? Descanso na alma. A certeza de que Deus está no controle. Ele nos dá a voz da oração. Quando nós chegarmos diante dele com ousadia. Isso porque o caminho foi aberto por Jesus. Eu resolvi preparar a ceia para esta noite, uma forma de celebrarmos também, termos comunhão com os nossos irmãos, termos comunhão, aproveitando a presença do pastor Jonathan, celebrarmos também a ordenação dos nossos novos pastores. Eu vou convidar os pastores a estarem aqui à frente, todos os pastores, por favor, a estarem aqui à frente, os diáconos também, para nós estarmos celebrando a ceia do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Amém. Eu vou convidar a irmã Célia e irmão Aguinaldo para nos ajudar aqui a servir. Esse casal tão precioso de nossa igreja.
Passar a palavra à pastora Ilka. Pastor Leandro, fica aqui ao lado dela. Pastora Ilka e pastor Leandro estarão conduzindo a ceia nesta noite. Que palavra doce, a palavra do pastor Jonathan. Que palavra tremenda de paz para o nosso coração. Ali ouvindo a mensagem, para mim foi assim como que sentindo o Senhor Jesus falando: acalma teu coração. E nesse momento tão gostoso que a gente sente a presença de verdade do Senhor, eu quero compartilhar com os irmãos o texto já tão conhecido a respeito da ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios 11, de 23 até o versículo 26. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-lhe e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, oremos pelo partir do pão, pelo corpo do Senhor que ele deu por nós. Que pensemos no momento de ansiedade, que nós não somos tão fraquinhos, porque nós temos um Senhor que deu seu próprio corpo por nós. Oremos então. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de junto com a tua igreja, Senhor Deus, celebrarmos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, por ter dado o seu corpo, Senhor, em favor de nós. Muito obrigada, Senhor, porque como a tua palavra foi lida e pregada nessa noite, nós podemos descansar em ti, Senhor. Nós podemos ter a tua paz, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Eu esqueci de falar para distribuir os elementos. Então, vamos aproveitar então já essa falha minha, enquanto os elementos são distribuídos, que você possa então dobrar a sua cabeça enquanto toca a música tão linda e refletir nisso, né? Refletir que o Senhor Deus, ele deu o seu corpo por nós. Nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas fomos sarados. Sobre si as nossas maldições, ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus,
Deus Emanuel. Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Alguém que está em condições de tomar a ceia do Senhor, deixou de receber algum elemento? Aqui na frente. Já está chegando. Tendo dado graças, o Senhor Jesus disse: este é o meu corpo, tomai e comei. Comamos então. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tão grande maravilha que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, obrigado por esse privilégio, por esse momento, Senhor, em que, em memória do teu sacrifício perfeito, Senhor, temos a demonstração de ter parte contigo, Senhor, nesse memorial. Senhor, obrigado pelo privilégio de nos dar condições de ter livre acesso a Deus Pai através de Ti, Senhor. Senhor, fazemos desse memorial realmente uma lembrança grata por teu incomparável sacrifício naquela cruz. Não conseguimos, Senhor, medir, e nunca nenhum homem conseguirá medir as dores por ti sentidas, as dores que antecederam a tua crucificação, o derramar, Senhor, de gotas de sangue do teu corpo, Senhor, em favor de nós, e também o derramar de sangue, Senhor, uma grande quantidade por amor a nós. Mas tua grandiosa graça nos alcança e nos faz ter vida e vida em abundância, e nos regenera e nos lava, Senhor, de todos os pecados. Senhor, ansiosamente aguardamos a tua vinda, Senhor, e temos esse compromisso contigo, Senhor, de em comunhão enquanto corpo de Cristo que somos,
fazer desse memorial até que Tu volte, Senhor. Nos leve contigo e cearemos junto. Essa é a nossa expectativa quanto igreja. Cremos, Senhor, cremos que Tu voltará e nos levará junto contigo. E desejamos, Senhor, ansiosamente ouvir de Ti: benditos de meu Pai, entre para o gozo eterno que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Te agradecemos por tão maravilhosa graça e privilégio de compartilhar o pão com os irmãos e cremos que Tu se faz presente nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que oramos a Ti. Amém. E o Senhor Jesus disse: esse é o meu sangue, derramado por vós. Eu vou orar então agora pelo vinho. Senhor, louvado seja o Teu nome. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez. Senhor Jesus derramou o Seu sangue naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados. E nós somos, Senhor, gratos a Ti. E nós somos eternamente, Senhor, gratos a Ti pelas Tuas graças derramadas e pelas Tuas bênçãos derramadas pelas nossas vidas, Senhor Deus. Abençoa agora, Senhor, esse momento e toma, Senhor, como adoração a Ti. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. E o Senhor Jesus então falou, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Bebamos então em memória do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um louvor nesse instante, enquanto os diáconos vão recolher os cálices. Adore ao Senhor, porque é esse amor leal do Senhor sobre a nossa vida, que garante a nossa salvação, garante a nossa vida eterna, garante a certeza da vitória que temos em Cristo Jesus. Obrigado aos pastores, obrigado pastor Leandro, pastora Ilka, obrigado irmãos, Deus abençoe. Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 10, nos diz assim: quem é esta que vem como a alva do dia, formosa como a lua, como um terrível exército com bandeiras? Eu te respondo: é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Eu quero te convidar a dar a mão a quem está ao seu lado. Feche o corredor, porque essa é uma declaração tão forte. Foi pago um alto preço por mim e por você. Mas olha, por quem está lá fora também perdido. Por quem está lá fora perdido. E que nessa hora possamos declarar que, como igreja do Senhor, nós podemos dizer: eis-me aqui. Eu fosse o meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Quando
em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, dando bom combate no Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas se livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. e na força do Espírito Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. unidos iremos. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Você pode, querido, glorificar esse Senhor e aplaudi-lo agora com toda a sua força, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser adorado. O mundo se levanta, o inimigo se levanta, mas haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós temos uma certeza: o nosso Redentor vive. Amém, querido? O nosso Redentor vive. Quero encerrar dizendo para você que terça-feira nós vamos começar a nossa jornada de oração todas as manhãs aqui na igreja, de 7 às 8h30 da manhã. Os pastores vão se revezar fazendo um plantão de oração aqui, todos os dias, de 7 às 8h30 da manhã. Eu sei que é um horário que para muitos não dá por causa do trabalho, mas para muitos dá. Saem mais tarde um pouco do trabalho, tem tranquilidade com o horário. Alguns trabalham à tarde e à noite, alguns estudam à tarde. Eu quero desafiar você, durante todo o mês de novembro, de segunda a sexta, nós estaremos aqui na igreja em oração, de 7 às 8h30 da manhã. E você está convidado a estar aqui, não apenas para falar sobre oração, para pensar sobre oração, mas para orar de verdade. Amém, querido? Você está convidado. E agora que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, esse amor que nos alcança, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão, o poder do Espírito Santo,
esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Siga em paz, meu querido, em nome de Jesus.